Coletiva está de volta com o jornalista João Paulo Charlot, especialista na cobertura de situações de violência. E o nosso tema de hoje é conflitos armados. Charlot, você que esteve no Haiti, só retomando essa pergunta, ele é um país conhecido pela pobreza e pelos conflitos armados também. Eu quero saber, na sua opinião, qual foi a contribuição das Forças Armadas brasileiras no Haiti? A avaliação feita pelos haitianos, a maioria, tem gente que discorda, mas a maioria dos haitianos e as autoridades haitianas dizem que o apoio brasileiro foi fundamental e que as tropas brasileiras conseguiram fazer no Haiti o que nenhuma outra havia conseguido até então. Era um país dominado por facções criminosas, índices de sequestro altíssimos, uma instabilidade política tremenda, ninguém conseguia terminar o mandato, além dos problemas todos, de furacão, de pobreza, doença, desabrigados, etc. e tal. O Brasil chegou com uma missão muito dura, que era conciliar a segurança, portanto, algo feito a partir de força militar, com desenvolvimento social, com algum amparo para essas pessoas que não têm nada. Isso, do ponto de vista militar, é muito complexo, você bater com uma mão e alisar com a outra. Os militares usam uma figura bem interessante para isso, que é o braço forte e mão amiga, né? Então, eles tiveram uma atuação militarmente muito forte, prenderam pessoas, mataram pessoas, mas, ao mesmo tempo, desenvolveram uma série de ações sociais que ajudaram os militares a se aproximar da população. Portanto, eles dizem que foi uma operação exitosa, positiva. E essa opinião também está na maioria dos atores internacionais, das Nações Unidas, e que foi uma operação muito exitosa. Agora, tudo isso foi abalado profundamente pelo terremoto de janeiro, né? Teve uma coisa inimaginável, fala em 300 mil mortos, ou seja, o pouco que conseguiram avançar foi quase completamente devastado por um terremoto catastrófico, né? Com toda a redundância do termo, mas realmente para o Haiti foi tudo de ruim, porque pelo menos havia a proximidade de um período eleitoral, que vem agora em novembro, a expectativa de poder sair do buraco. E esse terremoto jogou tudo muitos anos atrás. Mas, por não ser completamente pessimista, talvez ele também ofereça uma pequena oportunidade, que é de reconstruir o país com base numa nova concepção de desenvolvimento, que privilegie mais o interior do país, que desafogue um pouco a capital e isso provoque reflexos na qualidade do sistema de saúde, de educação, de transporte, de saneamento e também na violência. Tem que torcer um pouco para que o Haiti realmente consiga fazer desse desastre uma oportunidade. Charlot, falando um pouco mais do Brasil, a violência no Brasil a gente sabe que é um efeito da desigualdade social, da corrupção. E você acha que, em algum momento, você já achou que haveria necessidade de uma intervenção militar aqui? E essa relação de conflito e situação de guerra, qual a diferença, assim? Você acha que tem que ser tratado de forma diferente, conflitos armados e uma situação de guerra? Eu acho que o efeito de encarar a situação, principalmente no Rio de Janeiro, como uma situação de guerra, não é positivo para os moradores do Rio de Janeiro, para as pessoas que não são criminosas e vivem em locais onde o tráfico atua, e para as vítimas do que se convencionou chamar de bala perdida, que é um fenômeno que se interpreta como algo natural, mas que, do meu ponto de vista, é fruto, na maior parte do tempo, de um comportamento de forças que se imaginam numa guerra. Acho que a operação de segurança pública e de polícia é um pouco diferente. Entretanto, tem um detalhe muito interessante no caso do Rio, eu acho, que é o fato de que, embora não se empregue as Forças Armadas para combater o narcotráfico no Rio, ao longo do tempo, a força policial no Rio de Janeiro ganhou um perfil de força armada na sua atuação, nos métodos que emprega, nas armas que emprega, na forma como trabalha no Rio de Janeiro. E os grupos criminosos também acompanharam ou até antecederam a polícia nesse movimento, de forma que você tem, de fato, uma situação muito semelhante a um conflito armado, a uma guerra, uma guerra civil, tanto do ponto de vista das armas que são usadas, dos métodos que são empregados e principalmente das consequências para as pessoas, o tipo de ferimento, número de mortes e coisa do tipo. Agora, qual é o problema de chamar a situação de violência no Rio de Janeiro de guerra?
é que eu acho que você automaticamente transforma essas comunidades, onde acontecem esses enfrentamentos, em território inimigo. A polícia sobe. Eu não gostaria que meu bairro, eu moro em São Paulo, em Perdizes, eu não gostaria que a polícia subisse o morro onde eu moro, se comportando como quem entra num território inimigo, porque eu não sou inimigo da polícia, a qual eu pago salário por meio dos impostos. Eu sou um cidadão tanto quanto qualquer outro. Mas, aos poucos, a gente se acostumou a ver a polícia subir no morro como quem sobe um território inimigo, onde vivem pessoas que, pela diferença de cor, classe social, renda, cultura, o que quer que seja, são parte de um outro território, e as nossas forças vão lá fazer o que fazem. Então, eu acho que é complexo o debate, é mais complexo do que isso que eu estou dizendo, mas, em linhas gerais, eu acho que mais atrapalha do que ajuda dizer que existe uma guerra no Rio de Janeiro. Acho que existe uma crise aguda de segurança pública, atores que se comportam como se estivessem na guerra dos dois lados, e consequências tão graves quanto numa guerra. Mas transformar isso, de fato, numa guerra, empregar forças armadas e encarar aquilo como um território inimigo, não acho que seja um passo na direção de solucionar o problema de segurança no Rio. Brasileira, como que você avalia o fato dela divulgar as notícias de facções criminosas e também as guerras, como você citou, no Zimbábue, a questão da Palestina? Como que a mídia brasileira apresenta isso para a população atualmente? Uma vez me fizeram uma pergunta que eu não soube responder e fiquei extremamente desconfortável e percebi o quanto existe contradição no que eu pensava a respeito desse tema. Eu sempre disse que era muito importante mostrar a face humana da guerra, porque os jornais normalmente cobrem o tema mostrando as máquinas militares e fazem artigos sobre como é capaz aquele avião de destruir não sei quantos alvos simultaneamente, ou aquele porta-aviões quanto ele carrega, e você vê na TV a cabo uma infinidade de programas sobre máquinas militares, e todo esse mundo da guerra parece fascinante como para um adolescente de 15 anos. E eu sempre disse que faltava por um pouco mostrar como fica a pessoa que está lá embaixo depois que aquela bomba cai lá, como ficam as crianças, e mostrar que a guerra não é uma brincadeira, nem um jogo. Mas me perguntaram, bom, mas e você pensa mesmo sobre segurança pública? E eu pensava justamente o contrário, eu dizia, esses programas que mostram gente morta, esses jornais que mostram gente morta, vítima da violência urbana, eu achava uma aberração. E por que tem esses dois pesos e duas medidas, né? Essa é uma pergunta que eu me faço até hoje. E talvez eu não tenha nenhum problema em admitir uma certa incoerência, mas continuo vendo as guerras, por exemplo, que os Estados Unidos fizeram no Iraque, no Afeganistão, e sentindo falta do rosto humano, vendo uma comunicação fascinada com a máquina de guerra e pouco sensível ao drama humano. Mas no caso da minha cidade, por exemplo, de São Paulo, eu tenho dificuldade de consumir essa informação que mostra o rosto humano da violência. Talvez porque ela tenha a ver mais diretamente comigo. Isso é um grande assunto para antropólogos, psicólogos. Eu, como jornalista, percebo essa contradição, mas eu não sou capaz de fazer uma análise definitiva sobre esse fenômeno. E você acha que a relação entre os governos e os direitos humanos melhorou ou piorou a situação dos conflitos? Eu posso tentar delimitar essa resposta dentro de algum quadro para ser um pouco mais específico. Vamos falar, por exemplo, da nossa região, da América Latina. Eu acho muito curioso o seguinte, você teve o início de ditaduras militares mais ou menos num período simultâneo, elas duraram mais ou menos o mesmo tempo, algumas mais, o Chile foi um pouco mais extenso, e terminaram mais ou menos ao mesmo tempo, um período caracterizado na área de direitos humanos pela violação grave, sistemática e, o que é pior, como uma política de Estado, uma política das Forças Armadas que, nesse momento, se confundia com o próprio governo. Isso é muito grave porque isso é uma política do governo, isso não é um ato isolado ou um desvio da polícia, né? Isso é um Estado que funciona sob essa lógica, e isso é muito grave. Depois você tem a redemocratização. Embora tenha terminado o problema dos direitos humanos com fins políticos, embora você possa dizer que tem aqui e ali perseguição, o problema do Chaves com a imprensa, do Equador, da Venezuela, da Bolívia, etc. e tal, mas você não tem um quadro parecido com o que era a ditadura, nem de longe. Embora você tenha essa nova realidade, onde não existe a violação de direitos humanos atrelada a um objetivo político, da forma como existia antes, pelo menos, você continua tendo a prisão arbitrária, a prisão massiva, indiscriminada, a tortura, os casos de prisioneiros, de pessoas detidas que não têm seu caso julgado, apodrecem na prisão sem julgamento definitivo. Você tem crimes, os desaparecimentos forçados e grupos de extermínio.
várias modalidades de violações que existiam durante a ditadura continuam existindo, com a diferença de que elas não são direcionadas contra o grupo político específico, mas contra, geralmente, comunidades com um perfil muito claro. São pessoas pobres, não são brancos, em baixa escolaridade, moram nas regiões mais pobres. Então, a pergunta é, substancialmente, existe diferença entre violar direitos humanos contra classe média e ricos com uma pauta política e entre violar direitos humanos contra pobres que moram na periferia? Eu diria que a gente talvez não tenha avançado tanto no centro dessa questão com o passar dos anos. Para te dar uma resposta limitada a uma zona geográfica em particular. Não sei se houve tanto avanço na prática nesse sentido. Agora, é importante dizer que houve do ponto de vista institucional, ou seja, evidentemente são governos muito mais comprometidos com os direitos humanos, que adotam tratados, se submetem a cortes internacionais, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, Tribunal Penal Internacional que foi recém-fundado. Do ponto de vista institucional, há um grande avanço. Não sei se para as vítimas das violações de direitos humanos houve uma mudança tão forte. Obrigada. E, assim, esses conflitos, geralmente, eles têm um efeito muito devastador nas populações civis, né? E, no caso, você falou de violação, né, de direitos. As mulheres, por exemplo, elas são abusadas, às vezes, né, nas suas casas, no meio desses conflitos. O que é feito para proteger essas mulheres? As mulheres são vítimas de violações particularmente cruéis, né? Porque além de ser civil, exposta aos efeitos do conflito, tem a questão dos crimes sexuais que são cometidos contra elas. Elas sofrem também quando não são vítimas diretas da violência na guerra, mas quando o marido e ele morre, é preso ou desaparecido, e ela passa a assumir a família, então ela tem que carregar os filhos e arcar com toda a responsabilidade de liderar uma família. Em muitas sociedades, se ela não tem um marido, ela passa a ser discriminada por isso. Além dos abusos sexuais que são evidentes, e que em muitas culturas é uma desonra e um fator de exclusão, mesmo ela tendo sido vítima de uma situação de violação sexual. E ela sofre muito tempo depois do conflito terminado, e isso é muito cruel, porque em muitos casos ela continua, se o marido desapareceu, foi executado, sumiu, ela não tem os papéis, ela não é viúva oficialmente, então ela não recebe pensão, ela ficou com os filhos e não pode trabalhar. As mulheres são um grupo, junto com as crianças, um grupo particularmente vulnerável e com o qual é muito difícil para as organizações humanitárias trabalhar. Algumas iniciativas são bastante criativas. Por exemplo, se descobriu que as mulheres são responsáveis, por exemplo, na África, ou no Haiti também era semelhante com relação à água, eram responsáveis por se deslocar e buscar água, buscar lenha, buscar coisas de subsistência, e que geralmente, numa zona de conflito, esses recursos vão ficando cada vez mais escassos e mais distantes, e elas têm que percorrer distâncias maiores. E nesse percurso ela está sujeita a ataques, a violações, ao assédio de atores armados no conflito, guerrilheiros ou soldados, o que quer que seja. Então, ao perceber isso, as organizações humanitárias tiveram uma solução criativa de aproximar os recursos e diminuir esse tempo de exposição aos riscos para as mulheres. Um exemplo de uma solução criativa. O Coletiva fica por aqui. Muito obrigada a você, Charlot, pela entrevista e a participação de todos os nossos convidados. Até o próximo programa.